Seja muito bem-vindo a esse nosso 7º episódio do Dicas da Tati. E eu vou começar falando para você que o Dicas da Tati é um nosso outro momento de um bate-papo muito mais entre eu e você a respeito de treinamento, de esporte, desse mundo de saúde onde a gente encontra o exercício físico e o treinamento para a sua saúde. Então, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso 7º episódio e a gente vai falar sobre a Maratona do Rio 2024. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você, se você é a primeira vez que está por aqui, aproveita que esse é o momento de você se inscrever no nosso canal. Afinal de contas, a gente tem como a missão levar conceitos de saúde, de qualidade de vida e de envelhecimento saudável para você e para todo mundo. Com fácil acesso e muito conteúdo bacana. Então, aproveita aí e se inscreve no nosso canal, clica o sininho para as notificações, porque sempre a gente tem um vídeo novo. Vamos começar falando da Maratona do Rio? Porque esse é o nosso objetivo. Então, eu trouxe aqui para vocês, pra gente, vou colocar nessa câmera de cá, ó. Essa é a minha medalha 2024, ó. Dá para ver? Onde será que fica mais bacana eu mostrar, né? Aê, gente, isso aqui é bom demais. O estudo da Prodígio é outra coisa. Olha essa tecnologia, vocês estão entendendo? Essa é a minha medalhinha e eu vou mostrar para vocês a de 2023. 2023 foi essa aqui, 21 quilômetros, né? E aí esse ano, eu vou dizer por que eu fiz os 10 quilômetros daqui a pouquinho. Então, sempre tem aí uma grande recordação para a gente levar. Para quem não conhece o mundo da corrida, essa não é uma medalha de pódio, tá, gente? Eu não peguei pódio, pelo contrário, acho que eu fiquei bem distante do pódio. O pessoal terminou a competição, foi tomar banho, secou o cabelo, a Tati ainda estava chegando, né? A Tati ainda estava correndo. Mas não, eu não tenho tempo para isso. Também não vou dizer aqui para vocês qual é o tempo do primeiro colocado. Esse não é o nosso objetivo. Porque, na verdade, essa é uma medalha de lembrança, de recordação. Você termina a prova, você recebe uma medalha como essa. Então, é bacana que todo mundo que faz a prova tem a mesma recordação e corre junto. Isso é bem interessante. Mas vamos lá, vamos conversar o seguinte, quando a gente fala de Maratona do Rio e você que está aí assistindo o nosso canal, o nosso Dicas da Tati, tem a intenção de competir e participar dessa prova, a primeira coisa que você tem que lembrar é que tudo tem como ponto de partida um sonho. O sonho de superar o desafio, porque sim, não importa qual é a quilometragem, porque lá você vai encontrar provas de 5 quilômetros, provas de 10 quilômetros, prova de 21 e prova de 42. Além disso, a gente tem o desafio. São aquelas pessoas que têm energia sobrando e fazem 2 provas, a de 21 e a de 42. Isso aí mesmo, eu tenho que aplaudir, porque você corre 21 num dia e corre 42 no dia seguinte, não é fácil pra ninguém, tá? A Bia tá dando risada ali do outro lado, porque ela me viu aplaudindo e eu tenho certeza que ela tá rindo, porque ela pensou assim, gente, imagina 2 dias seguidos você correr 21 quilômetros num dia e 42 no outro. Não é fácil não. Por isso que eu tô aqui aplaudindo e devia até levantar para aplaudir em pé quem consegue realizar aí esse grande desafio. Mas lembre-se, tudo começa com o desejo que você tem de realizar esse desafio. Então, como é que você vai se organizar a partir do momento que você decide que vai fazer a Maratona do Rio? Segunda coisa que a gente precisa pensar é tempo e expectativa. Você decidiu fazer a Maratona do Rio, você escolheu qual é a prova que você quer se desafiar, qual é o seu sonho. E aí você cria uma expectativa. E essa expectativa tem que ser do tamanho do tempo que você tem para treinar. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente a gente recebe, claro, né? Recebo os clientes aí que querem realizar sonhos. E esses clientes chegam para mim e falam assim, Tati, eu quero correr uma maratona ano que vem. Exatamente, ó, a gente tem 12 meses. A gente tem um tempo de 12 meses para conseguir correr uma maratona. É possível? Claro que é possível. É possível. Possível para quem? É isso que você tem que pensar. Você quer correr uma maratona, mas você tem quanto tempo de treino de corrida? Porque você precisa pensar que tudo tem um custo. É possível você correr em um ano uma maratona? Sem dúvida nenhuma. Mas qual é o custo disso para o seu corpo? Seu corpo vai cobrar
o tempo de treino, se você regenerou, fez uma boa recuperação, como é que você cuidou da sua alimentação, como é que você dormiu, como é que você conseguiu treinar. Então, pensa bem, a prova que você escolher tem que estar aliada aí, né, com a sua expectativa, o tamanho da sua expectativa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum as pessoas não conseguirem terminar a prova porque não se organizaram previamente para o processo que a prova exige. Então, você pode começar um pouco, né? Um pouco mais baixo. Então, começar indo no rio, de repente nos 5 quilômetros você nunca correu, de repente você só faz caminhadas. E por que você já quer dar um passo lá na frente e de repente já ir, né? Dar um passo maior que a perna, sabe essa história? E de repente já fazer uns 42 e quebrar no famoso quilômetro 30. Então é isso que eu quero deixar aqui para vocês. Organize o seu tempo de treino durante o período que você vai ter aí para se programar para a Maratona do Rio 2025, de repente, e crie a expectativa que caiba dentro do seu sonho e não uma expectativa muito além do que é possível para você realizar, tá? Dá tempo de você planejar isso adequadamente. Vamos pensar como terceira dica aqui para a nossa Maratona do Rio é que você tem que lembrar que tudo isso é um processo. E já já a gente vai destrinchar um pouquinho o que significa processo, tá? O processo não é só fazer a inscrição e ir lá competir, mas o processo é, a partir do momento em que você decidiu realizar esse sonho, como é que você vai fazer para criar toda uma rotina de treino, para cuidar da alimentação, para avisar a família, para ter o apoio da família? Como é que você vai cuidar do seu sono? Tem equipamento? Como é que você vai adquirir esse equipamento? Vai ser necessário? Não vai? Tudo isso faz parte do processo. E eu vou dizer para vocês que toda vez que eu pego uma medalha como essa na mão, isso só me mostra que eu terminei o meu processo. Então, quando você passa da linha de chegada, o mais bacana de tudo é você falar, puxa vida, eu terminei o meu processo e tô fechando com chave de ouro com essa recordação. Olha só que bacana, a primeira foto que eu vou mostrar para vocês de hoje, vou pedir para a Bia colocar aqui, é exatamente da minha chegada, certo? E ela vai estar aqui, ó, para vocês. Essa é a minha chegada. Aqui do meu lado tem uma pessoa muito especial que chama Raquel. A Raquel, eu conheci a Raquel faltando 3 quilômetros para a gente terminar a prova dos 10. Como não se emocionar nesse momento, né? É impossível não se emocionar nesse momento. Quando a gente olha uma foto como essa, dá para dar um close no meu rostinho? Que é essa foto? Não, da foto. O que acontece nessa foto? Olha a minha expressão. Ela realmente, essa foto demonstra que eu estou conseguindo finalizar com chave de ouro e com muita emoção. Puxa, eu gritei, acho que eu nunca gritei tanto como eu gritei nesse momento. Porque eu queria dizer, nos últimos 100 metros, o quão feliz eu estava para conseguir finalizar esses 10 quilômetros. Porque, gente, eu já fiz prova de tudo. Eu já fiz prova de 5 quilômetros e cheguei junto com a ambulância, fui a última da prova. Já fiz prova de 8, já fiz prova de 14, fiz prova de 21, mas não tinha feito prova de 10. E essa expressão vai ficar marcada na minha memória, no meu coração, porque a cara de felicidade que eu tô por chegar expressa exatamente o final desse ciclo. Normalmente, todos os anos eu coloco aí 2 pontos principais para o meu treinamento, né? O primeiro desse ano era essa prova. Eu vou contar para vocês na sequência aqui como é que faz para fazer a inscrição dessa prova. E o meu desejo era fazer 21 quilômetros novamente. Não sei, talvez eu não tivesse pensado em correr os 10, eu já quisesse fazer os 21 de novo para ver como eu ia me sair, mas esse era o meu desejo, fazer a inscrição dos 21. Mas não deu certo e foi por um bom motivo. Tá aí o motivo. Eu precisava entender o que é uma prova de 10 quilômetros. Tá? E aí, para mim,
Essa medalha, então, representa exatamente o final do ciclo, o final desse processo, tá? E eu tenho, na sequência para vocês, como quarto pensamento que a gente tem que ter, como quarto item que a gente tem que se organizar para pensar, é sobre a inscrição. Pode voltar naquele outro Dicas da Tati, Bia. Quando a gente vai fazer a inscrição, eu nunca imaginei que fosse tão difícil, tá? O ano passado não foi difícil como foi esse ano. Quando eu entrei para fazer a inscrição, tinham exatamente 5.300 pessoas na fila virtual para fazer a inscrição de uma prova. Claro que isso eram 3 da tarde e simplesmente eu não consegui fazer, porque eu estava em atendimento, um atendimento seguido do outro. Como é que eu ia fazer a minha inscrição? Online, naquela hora, pensando, organizando se eu queria alguma coisa, se eu queria um óculos, se eu queria uma viseira, se eu queria só a camiseta, o que eu ia querer. Então, na verdade, são muitas opções na inscrição. E aí, quando você vai fazer a sua inscrição e você fecha ela na hora, e depois, se você errou alguma coisa, como é que você vai fazer, né? Então, o que é importante você lembrar para 2025? Em 2025, você tem que se organizar para que você consiga realizar, tem tempo hábil e não ficar aí, se você ficar na fila, você consiga realizar a sua inscrição sem problemas. Feito isso, eu não tinha realizado minha inscrição fechada, eles lançam alguns lotes extras ao longo do tempo. Mas você fica naquela, será que eu vou conseguir fazer minha inscrição novamente ou não? E eu não consegui. Nos outros lotes que foram abertos. Sempre estava finalizado, sempre tinham terminado as inscrições. A Larissa, que é minha amiga, a Larissa Ragonha, que foi comigo, ela me ligou um dia e falou assim: Tati, eu tô num grupo de corrida e tem uma pessoa vendendo uma inscrição de 10 quilômetros. Isso foi 3 meses atrás. Aí eu falei, nossa, claro que eu quero, porque eu não vou correr os 21, mas vou correr os 10. Então, 3 meses atrás é que eu decidi que eu ia correr os 10 quilômetros porque eu consegui a inscrição. E isso não é benéfico. Não é benéfico para o meu treino, não é benéfico para o meu processo, e é exatamente por isso, e eu vou pedir para a Bia colocar de novo, que eu terminei a prova assim. Com essa emoção. Porque eu precisei. O bacana é que mostra mais a Raquel, não mostra? Porque isso aí. Porque eu precisei organizar o meu processo para que eu fizesse uma prova de 10 quilômetros com qualidade. Então, comprar a inscrição muito próximo do momento da prova não é adequado, tá? É isso que a gente precisa pensar. Então, fique atento. Assim que as inscrições lançarem, eu vou estar divulgando no meu Instagram também. Tem como colocar meu Instagram por aí? Porque aí você já anota, pode seguir a gente lá nas redes sociais. E eu vou estar divulgando para vocês que, tem aqui o WhatsApp, Instagram, Facebook. Você pode ir lá e eu vou estar divulgando assim que a Maratona do Rio for lançado a nova data e o período de inscrições, eu vou estar avisando todo mundo, porque é claro, estaremos lá em 2025, porque é uma prova muito gostosa de fazer, tá? Falamos de inscrição, vamos falar de transporte e hospedagem, porque se você se organiza para fazer uma prova onde tem 45 mil pessoas, exatamente, 45 mil inscritos para a prova, todas elas. Isso significa que, claro, normalmente você, né, a maioria das pessoas não vai sozinho, sempre vai com a esposa, sempre vai com a família, então não são só 45 mil pessoas que vão se hospedar, né? Você tem que se organizar. Se você deixar para se organizar muito próximo da prova, pode acabar ficando sem hospedagem. Ou numa hospedagem muito distante da largada, te trazendo um transtorno no ir e vir, no deslocamento, no descanso, porque você precisa pensar em toda essa logística. Não é só se inscrever, mas é organização e planejamento, tá? Falando de transporte e hospedagem, eu vou deixar a minha dica aqui para vocês. Eu fiz mais uma vez, ano passado eu já tinha feito com eles, esse ano eu fiz de novo, e o ano que vem já tá na lista da nossa Maratona do Rio. Eu fiz toda a minha organização de hospedagem com a Turismo Sob Medida. Então, @turismo.medida.
turismo.sob.medida lá no Instagram. E a Turismo Sob Medida é uma empresa especializada em assessoria de corridas no mundo. Então ela tem uma série de corridas no mundo que ela faz essa assessoria para quem quer correr e se desafiar e para não ter dor de cabeça com hospedagem e com kit. Então olha que bacana, quando eu tinha assessoria esportiva, eu organizava a tenda, eu buscava os kits, eu dava todo o suporte técnico para os meus clientes. Hoje eu estou do outro lado, eu sou a cliente, então é muito gostoso você ser cuidada durante essa corrida. Eu não precisei me preocupar com o meu kit, eu não me preocupei com o check-in do hotel, porque eu recebi todas as informações, a Marcela e o Rafael estão lá à disposição para atender vocês assim com um sorriso no rosto e muito boas energias. Eles têm uma equipe muito bacana. E você chega, seu kit está pronto no hotel. Então, qual era a minha preocupação? Descansar, me alimentar e correr bem. Então, claro que isso tem um custo, sem dúvida nenhuma, mas é de uma tranquilidade para uma prova meta que vale cada centavo. Tá? Vale porque, acima de tudo, você se diverte. E vou passar umas outras fotos aqui para vocês, então, para vocês entenderem como é que é esse clima da competição. Olha lá, essa é a Raquel, que foi a que eu contei para vocês. A gente se conheceu no 3º quilômetro, acabando, né, no 7º quilômetro, na verdade. E aí eu olhei para ela, assim, ela estava no finalzinho da prova, e ela, cansada, eu falei para ela assim, se você parar, eu paro também. Então vamos lá, vamos tentar ir junto, estamos no mesmo ritmo. E foi muito gostoso porque a gente correu os 3 quilômetros finais aí juntas. Então o que a gente observa nessa outra foto aí? Gente, tem pessoas de vários ritmos na corrida. Você tem que encaixar o seu e ir seguindo. É importante você prestar atenção nas pessoas que estão à sua volta também. A motivação é fundamental para a gente continuar, principalmente quando a gente está começando. Essa foto demonstra aí o clima que a gente tem nas tendas. Lá atrás, as tendas da Turismo Sob Medida. Essa é uma galera que estava lá na tenda durante todo o evento. Esse dia foi depois da prova de 21 quilômetros. E eles têm, claro, todo aquele carinho com a gente que é atleta. Então, a gente teve lá massagem esse ano. Tem toda uma mesa com vários itens de sobrevivência, eu falo, né? Então, tem água de coco, bolo, uma série de gostosuras no pós-prova. E a gente vai fazendo amizade e conhecendo pessoas do Brasil todo. Essa é a mesa do jantar pré-prova, tá? Tem bastante gente aí da Turismo Sob Medida que acabou não indo no nosso jantar, porque eles preferiram descansar, mas a gente faz amizade aí, tem pessoas de norte a sul do país, isso é muito bacana. Isso que eu acho que é mais importante do que terminar a prova, né? Então, trocando ideias de treino, de gastronomia, do que come, né? De um vinho para comemorar. Então, é sempre importante essa amizade que a gente faz durante a prova. E aí, saindo daí, não tem nem o que dizer, né? A gente já vai pro hotel e vai descansar sem problema nenhum. Você não está preocupado com nada, porque você sabe que você vai deixar suas coisas na tenda, vai ter alguém para te assessorar. Na volta você relaxa, recebe uma massagem, regenera. Gente, não tem nada melhor do que ser bem cuidado. Se é sua prova-alvo, mais uma vez, é sua prova-alvo, vale a pena o investimento para você estar bem. Tati, mas eu não tenho condições de ter esse tipo de apoio, eu não tenho, financeiramente eu não tenho condições de me dar esse tipo de suporte. Tem problema? Eu vou fazer uma prova ruim por conta disso? Claro que não. Óbvio que não. Você consegue ter aí o apoio da sua família para segurar sua sacolinha com todos os itens que você quer, seu chinelo de pós-prova, né? Ou você não tem ninguém, você vai sozinho, não tem problema nenhum. Lá eles têm uma tranquilidade para metrô e ônibus circular para levar as pessoas de ponta a ponta e eles informam isso no próprio guia do atleta. Então,
é uma cidade que está totalmente voltada para receber esses atletas nos 3 dias de competição. Então começa na quinta-feira, sexta-feira não tem prova, mas tem a gente fala Expo, né? Um centro de exposição com lojistas, parceiros lá, que vale muito a pena passear, e é na Marina da Glória, um lugar belíssimo no aterro do Flamengo, que você tem uma visão do Rio de Janeiro, assim, inesquecível, tá? Vamos falar da prova então, Tati. Vamos falar especificamente da prova. Bom, primeiro, eu não tenho nenhuma vírgula, e olha que eu trabalho com corrida desde 2005, tá? Então eu tenho 20 anos e um pouquinho mais de experiência com provas de corrida de rua. Eu não tenho o que dizer. Eu não vi nada inadequado durante o percurso ou no atendimento antes, durante e depois da prova, tá? Realmente eles são impecáveis. A estrutura, apesar de eu não pegar o kit, a estrutura que eu vi e a forma que eu vi as pessoas recebendo o kit de inscrição, na hora da inscrição, foi impecável, tá? Staff dando suporte, pessoas para te ajudar com informação, muitas pessoas para receber o volume de inscritos, então eles estavam extremamente bem preparados, tá? Segurança e tranquilidade. No percurso da prova, então você recebe um número de peito com uma cor e cada cor é referente àquela onda, tá? E a largada é em ondas. Então, a elite vai primeiro, que são os profissionais, e aí na sequência as ondas de tempo de prova. Qual é o grande problema? O problema é que a gente lida com pessoas. E lidar com pessoas nem sempre sai como esperado, porque você não tem o controle. Então imagina que na minha prova dos 10 quilômetros tinham mais de 10 mil inscritos. Imagina organizar 10 mil inscritos em ondas. As pessoas não respeitam isso. Então elas colocam um tempo na inscrição e aí chega na hora da largada, ela quer sair lá na frente. Porque ela tem talvez a ilusão de que ela não vai ser o último se ela sair na frente. Só que isso gera um transtorno imenso, porque a largada demora muito tempo e as ondas vão atrasando. Mas atrasa porque a organização é que foi falha? Não, é pelo volume de pessoas. E o volume de pessoas que correm num tempo maior, né? O ritmo maior, acabam indo na frente e aí demora mais tempo para esse desenvolvimento da corrida acontecer. Mas a largada tem essa diretriz, essa forma. Então ela é feita em ondas, é tudo muito bem organizado. É claro, eu já fui em outras corridas, como a Adidas Human Race, tem um tempo, isso foi em São Paulo, e eles tinham realmente fixavam, né, as passagens, né, os ritmos. Então tinha como você não tinha como mudar o seu ritmo de lugar, né? Naquele número de peito era o número que você ia, era a largada que você ia fazer e não tinha discussão. Eu não sei se hoje em dia é possível fazer isso com o número de inscritos que eles tinham lá, mas sempre tem, né, numa mesa assim, com várias outras ideias, pode ser que isso seja possível de se organizar, tá? Mas vamos lá, eu tenho uma dica aqui para você, e não só para essa prova, para várias outras, para quaisquer outra prova que você venha fazer. A minha dica e eu vou falar para essa câmera aqui, porque eu preciso que você preste atenção no que eu tenho para te dizer, ó. Leia o guia da prova. A única responsabilidade que o atleta tem, qualquer um que se inscreva, é ler o guia da prova. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque ler o guia da prova te mostra todo o regulamento da prova. E um dos regulamentos é que se você tem um ritmo alto, né, um pace alto, mantenha-se à direita. Deixa a esquerda livre para quem quer ultrapassar. Isso é regra, está no guia. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente está correndo, e essa foi uma das primeiras vezes que eu me senti nesse lado, eu sempre tive um pace alto, o meu pace é alto, eu corro do lado direito, eu corro do lado direito até por respeito e por segurança, tá? Mas quando a gente tem
quando você observa o volume de pessoas correndo, o lado esquerdo é onde as pessoas vão passar com maior velocidade, porque tem gente que chega atrasado, porque tem mais gente que já fez o aquecimento e quer acelerar, e ninguém atropela ninguém. E, infelizmente, ninguém lê o guia da prova. E esquece que correr do lado direito é mais tranquilo para quem quer ultrapassar do lado esquerdo. Quando isso não acontece, o que acontece com quem está ultrapassando? Ele tem que ficar zigue-zagueando pela pista o tempo todo. Então, eu passei por essa experiência dessa vez e fiquei nos primeiros 5 quilômetros zigue-zagueando o tempo todo. Até tive aí uns entraves com as pessoas, porque eu gritava lado esquerdo, informando que eu estava ultrapassando pelo lado esquerdo, e algumas pessoas gritavam, não é para passar, não é para falar isso. Até gritaram, falaram que eu era maratonista. Não é esse. O sentido de estar ultrapassando pelo lado esquerdo é exatamente igual à via de carros, de automóveis. Lado esquerdo livre para quem quer acelerar. Então, vale aqui a minha dica, tá? Outra situação que a gente teve lá é que você tem que lembrar que tem pessoas que trabalham na prova, trabalham para o bom andamento da prova. E normalmente essas pessoas estão de moto, seja para socorro, seja para advertência, seja para... No triatlon a gente tem os cartões, né? Porque as pessoas recebem cartões no ciclismo, no triatlon. Então as pessoas estão trabalhando. E aí o que acontece? Você coloca o seu fone de ouvido no volume máximo e esquece que tem outras pessoas envolvidas na corrida. E aí vem os problemas. Porque aí eu presenciei um momento em que a moto estava filmando, né, o evento, ela estava do lado esquerdo e tinham 5, 6 pessoas de fone de ouvido, nem prestando atenção na corrida, do lado esquerdo, num ritmo baixo, e não ouviram a buzina da moto. Isso atrapalha, porque aí, claro, né, ele não tem uma via de acesso. E quando a moto passou e chamou a atenção do fone de ouvido da pessoa, a pessoa ainda brigou, falando, mas aqui não é lugar de moto. Não, então, entenda que dentro da prova você tem outras pessoas trabalhando também. Não é só você que está correndo. Tudo bem? Vamos continuar. Vamos falar então desses problemas que a gente vê. No percurso como um todo, no percurso de 10 quilômetros desse ano, no de 21 do ano passado, eu realmente não vi problema algum. A gente tem 3 pistas livres para você correr à vontade, não vi um buraco. Um dos problemas é que tem os canteiros, né, laterais, e as pessoas teimam em ultrapassar os outros pelo canteiro. Isso pode causar um problema, você pode torcer o tornozelo, você pode dar uma pisada falsa. Então esse é o único problema que eu posso falar para você a respeito da via. Todas as quilometragens muito bem sinalizadas, não tem como você se perder, um staff muito bem posicionado também, tá? Os problemas que eu ouvi e vi. O primeiro problema que eu vi foi suplementação. Então, no guia tá lá escrito que uma marca que patrocinou aí o evento estaria disponibilizando o gel de carboidrato na quilometragem específica. Mas eu tive, a minha amiga que correu 21, quando ela foi atrás do gel, naquela quilometragem não tinha mais. Não sei de quem foi o problema, se as pessoas que estavam correndo pegaram mais gel do que um por pessoa, ou se a empresa que estava disponibilizou menos. Não sei dizer para vocês qual foi o problema. O problema é que quem estava um pouco mais atrás ficou sem. E aí, como é que eu divulgo que vai ter a suplementação e chega lá o atleta não tem? Então, esse foi um problema. É claro que a responsabilidade da suplementação é sem dúvida nenhuma do atleta, né? Mas eu também concordo que se foi divulgado que haveria suplementação para todos os inscritos na prova de 21 quilômetros, deveria ter suplementação para todo mundo, tá? Na minha prova de 10 quilômetros não havia suplementação, havia só isotônico, e eu não vi problemas com o isotônico. Estava na quilometragem adequada, geladinho, do jeito que prometeram, então não tinha problema nenhum.
Em contrapartida, e a água? Como é que a gente faz com a água? A água tem o mesmo problema. Já participei de outras provas onde eu cheguei para pegar água e não tinha. E aí, nossa, isso quebra, né? Pelo calor, pela desidratação, ou por você tomar aquela água e, né, concentrar melhor naquilo que você está fazendo, dar uma refrescada. Dessa vez, o que eu percebo é que as pessoas que estão correndo, elas se esquecem que existem vários pontos naquele determinado ponto, né, que a organização colocou de ponto de hidratação, tem várias banquetas disponíveis com água. E todo mundo vai sempre na primeira e esquece que tem mais 3 para frente. Então, isso realmente aconteceu. A primeira, vazia, sem um copinho de água. A segunda, mais um pouquinho ali de água somente, mas as 2 outras lotadas de água. E aí as pessoas acabam atravancando uma da outra. Não sei se é nem essa a palavra correta para eu falar, mas ficam aí um atrás da outra, um seguido do outro, sem pegar água ou parando para procurar onde é que está. Então, de repente, vale a pena você se organizar e já correr pro último. E aí você pega água geladinha, porque ninguém pegou, entendeu? Mas a gente tem a mania de querer pegar sempre o primeiro, né? Então, respira, dá mais um passinho para frente. Logo à frente você vai achar um outro balcão cheio de água lá e foi tudo certo. Eu não ouvi, nem verifiquei se faltou água no percurso, mas me parece que não, tá? De qualquer forma, o que é importante que você se programe para que não falte água, para que você tenha a sua suplementação na sua mão, tá? Então, fica atento. Outro problema que eu observei foi a chegada. Então, dessa vez, eles até comentaram que o funil de chegada, né, o final da chegada, a dispersão que a gente chama, estava até maior do que o ano passado. O ano passado, eu tive a experiência desse problema que eu vou dizer para vocês. Esse ano também. Qual é o problema? O problema é muita gente para poucas pessoas distribuindo as medalhas. Então, no número de peito, a gente tem um tiquezinho onde a gente destaca para pegar a medalha, para ter o direito à medalha. Só que imagina, né? São mais de 10 mil pessoas correndo, você nunca sabe quem é que vai chegar na frente, e aí, quando você vê, você tem lá 30, 40 pessoas tentando pegar a medalha ao mesmo tempo que você, e mais gente chegando atrás. Então, claro que isso acaba ficando aí um tanto quanto desconfortável, atravancando, as pessoas, né? Todo mundo cansado, imagina como é que fica essa chegada. Então, a chegada realmente tem um quesito aí que precisa de mais staffs para distribuir essas medalhas. E o último problema que eu vou falar para vocês, e não menos importante, sabe qual é? Foto. Porque, gente, é o tempo inteiro assim, ó. Juro, várias pessoas, várias. Ai, olha aqui, ai, tá aqui. Não dá. É muita gente querendo lidar com as redes sociais ao mesmo tempo que corre. E aí a gente pensa assim, puxa vida, mas você está atrapalhando o outro. Porque se você faz isso dentro do seu quadrado, vamos dizer assim, né? Dentro de um ambiente controlado, ok. Mas você está num ambiente onde outras pessoas estão correndo ao seu redor. E aí você trava a sua velocidade, trava do de trás, que trava do de trás, e como é que o outro que está ultrapassando todo mundo vai passar? Então, imagina, isso não é um problema que eu estou relatando, eu ouvi muitas questões a respeito disso, não estou aqui criticando, acho que quem trabalha com esse tipo de produto, né, vou dizer assim, de serviço, de estar divulgando a Maratona do Rio ou estar divulgando qualquer outra corrida, ok, não vejo problema. Eu vejo problema em você fazer isso sem prestar atenção em quem está ao seu lado. Qual é o ritmo que você tá? Então, a mesma coisa, assim como mexer no celular é um problema, porque você diminui a sua velocidade, o de trás, e aí, opa, vai dar engavetamento, tá? Também acontece quando você vai querer amarrar seu tênis, por exemplo. Então, como é que você amarra o tênis? Você amarra o tênis e para tudo, quem tá atrás de você vai bater e vai engavetar. Então, tenha cuidado, presta atenção. Quem está ao seu lado? Nós estamos aqui brigando, eu olho para lá, eu olho para cá, eu olho para cá. Então, eu volto para cá e falo,
tenha cuidado com quem está ao seu redor. As pessoas estão vindo, talvez em maior velocidade que você, e as pessoas estão ao seu redor. Elas podem não perceber que você vai parar para amarrar o tênis ou vai mexer no seu celular, tá? É só essa questão. Vamos falar então, vou hidratar aqui um pouquinho e vamos falar de processo. Lembrando o seguinte, se você tem alguma dúvida, se você tem um comentário, se você quer deixar aqui o seu posicionamento a respeito da Maratona do Rio, aproveita, deixa seu comentário aqui embaixo. Se é a primeira vez que você está assistindo o nosso programa, então aproveita, se inscreve no nosso canal. Se você quer saber como foi os 21 quilômetros, eu tenho um programa específico, especialmente preparado só para os 21 quilômetros. Como é que eu fiz? Foi a primeira vez também, foi super emocionante. Então, correr uma meia maratona não é fácil. Então, tem aí outros episódios. Aproveita e passeia pelo nosso canal para você dar uma olhadinha de todos os vídeos que a gente faz aqui com muito carinho para você, tá? Vamos falar de processo. Tá bom, Tati, o que você quer dizer de processo? Eu vou até me arrumar aqui na cadeira, porque agora a gente fala daquilo que eu gosto, né? Afinal de contas, sou personal trainer, trabalho com performance há bastante tempo e atualmente eu trabalho com envelhecimento saudável. Isso não significa que eu não trabalho com processos. Porque o processo de você iniciar uma modalidade esportiva é a mesma coisa que você iniciar um novo trabalho. Você precisa de um processo de adaptação, um processo de preparação e um processo para realizar a tarefa que você quer, ou que você escolheu, ou o seu desafio, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que falar a respeito de treinos. Eu fiz minha inscrição, lembra lá do nosso item 2? Eu fiz minha inscrição e eu organizei os meus tempos. Qual é o tempo de treino? Tati, quanto tempo você treinou por semana para você realizar a sua prova de 10 quilômetros? Eu pratico triatlon, tá? Eu me considero uma triatleta porque eu pratico as 3 modalidades, mais a preparação física, porque eu gosto, tá? Porque eu escolhi essa modalidade para mim, para o meu envelhecimento. Ok. Eu treinei corrida 2 vezes por semana e eu corri os 10 quilômetros. Muito bem, por sinal. Melhor do que eu imaginei até. Esse volume semanal de 2 vezes por semana me deu capacidade para fazer a minha prova da maneira como eu gostaria. Perfeito. No final, no último mês, eu conversei com o meu técnico para que a gente aumentasse esse volume. Então, eu comecei a correr 3 vezes por semana. Por que eu estou te dando esse exemplo? Porque quanto mais vezes por semana você treinar a modalidade que você quer competir, melhor para você. Isso se chama especificidade da tarefa. Tá? Então, a sua expectativa tem que ser do tamanho do tempo que você tem para treinar. Você tem 2 vezes por semana de tempo para treinar? Então, a sua expectativa é chegar em um tempo determinado, tá? Não se cobre mais do que aquilo que você não consegue treinar. Pensa nisso. Eu preciso pensar em volume semanal e sessões semanais. Então, eu tenho um volume, você juntamente com seu técnico vai entender que você precisa fechar um volume semanal ao longo do período para conseguir dar conta de correr com tranquilidade no dia da prova, certo? Então, esse volume semanal tem que estar aí de acordo, né? De acordo com as sessões de treinamento semanal que você vai ter. Tudo bem? Você precisa de um treinamento de força. Não basta só correr. O treinamento de força vai melhorar a sua potência. Potência é força vezes velocidade. Então, se você tem uma boa capacidade física, uma boa capacidade contrátil, se você tem força nessa musculatura, você consegue melhorar a sua velocidade, consequentemente, você melhora a sua potência, tá? Além disso, não tenha dúvida nenhuma que treinar força faz com que você diminua o seu risco de lesão. Então, às vezes, eu lesiono porque eu não tenho um treinamento de força adequado. As coisas têm que estar casadas, tá? Uma tem que estar muito bem posicionada com a outra. Programe-se para ter um treinamento de força eficiente, tá? Ritmos, intervalos, intervalados. Vamos organizar aqui o meu ponto, tá? O que eu quero dizer para vocês com relação a ritmo? Você precisa ter treinos de ritmo. Qual é o tempo que você quer
ter na prova, fazer na prova. Você precisa fazer com que o seu corpo se adapte a esse ritmo de corrida. Tá? Isso é programação cerebral. Então, eu consigo programar, eu consigo me adaptar ao tempo, ao ritmo, ao pace que a gente chama, com os treinamentos de ritmo. Treinamentos intervalados são fundamentais. Então, é assim, ó, eu quero correr 10 quilômetros. Ah, eu vou correr 10 quilômetros daqui até o ano que vem. Tá bom. Pode até ser que isso seja positivo, mas não é a melhor forma de você fazer um treinamento adequado. Tá? Eu vou fazer uma prova de 21, eu preciso correr quantas vezes 21 quilômetros? Talvez você nem precise correr 21 quilômetros. Não é uma regra. Eu vou fazer 42 quilômetros. Ah, eu preciso treinar 42 quilômetros? Não, mas você precisa ter treinos intervalados, que o seu treinador vai saber fazer muito bem isso, que organize o seu corpo para conseguir suportar o volume que ele vai receber quando você for fazer a prova de 42, de 21 ou de 10. Tá? Então, os tiros são chatos? A maioria das pessoas não gosta, porque você precisa fazer força e você precisa treinar com velocidade, tá? Mas são fundamentais para que você tenha uma boa corrida. E quando eu falo de treinamento, gente, é importante que você pense que eu não estou falando para você fazer um bom treinamento e o que você precisa dentro do seu treinamento para você pegar pódio. O pódio é o que menos me importa. Tá? O pódio, ganhar primeiro lugar, não é isso. Você precisa, no meu olhar, treinar bem para chegar bem. No meu olhar, chegar vomitando, passar mal, desmaiar, apenas me mostra que o processo foi inadequado. É claro que eu não vou terminar a prova como se nada tivesse acontecido, não é isso. Mas eu quero te dizer que você não precisa fazer com que o seu corpo tenha um desgaste muito maior do que ele pode ter com a mesma eficiência. Entende? Eu não preciso passar mal para fazer uma boa prova, para fazer a minha melhor prova. No meu olhar hoje, para você que quer envelhecer com saúde, o que você precisa pensar? A sua melhor prova é aquela que você se recupera super bem, que você está no dia seguinte treinando e não lesionado. E não machucado, porque o esforço foi muito além do que você poderia fazer. É um respeito ao seu corpo e um respeito aos seus limites. Essa é a ideia. Tá? E aí, pensando nisso, a gente tem que incluir uma alimentação adequada. Talvez você precise de uma orientação nutricional com um profissional adequado. Talvez você consiga organizar a sua alimentação de forma que você consuma aí seus macro e micronutrientes de acordo. Só pense quanto tempo você vai ficar na prova. Se a sua maratona vai durar 5 horas, você precisa saber como é que você vai conseguir se alimentar durante a prova. E você precisa ter energia, né, de reserva guardada aí como glicogênio, como a sua energia de reserva, e você vai conseguir isso como? Com uma alimentação adequada. Então, não tem só o treino. Eu tenho treino, eu tenho uma boa alimentação controlada durante todo o período, tá? Não é só um mês antes, não é só uma semana antes, é durante todo o período. E por último, e não menos importante, você precisa do sono. O sono é o momento mais reparador, para não dizer que é o momento reparador. Então, você precisa dormir com qualidade. Mesma coisa. E você não tem que dormir com qualidade um mês antes, uma semana antes, na noite anterior. O que você mostra no dia da prova é tudo o que você fez durante o ano todo. É exatamente como estudar para o vestibular. Se você tem vontade de ter uma carreira, de galgar uma carreira, de ir além, você não se programa durante um período todo para prestar um concurso, para passar no vestibular, para entrar na faculdade, não é isso que você faz? No esporte é a mesma coisa. Então, você não vai estudar um mês antes de fazer o vestibular. Você não vai treinar, você não vai dormir, você não vai se alimentar um mês antes de fazer a prova. Ah, mas é possível, eu vou lá e faço. Tudo bem. Então, pensa no que a gente falou lá no item 2 novamente. Qual é a sua expectativa?
Porque aí você pode criar uma expectativa muito maior do que aquela que você vai oferecer para você mesmo. Tá? E aí você vai quebrar, você vai se machucar. E qual é o custo disso para o seu corpo depois? É só isso que a gente precisa pensar, tá bom? Afinal de contas, são escolhas, né? Então, você escolheu fazer a prova, você escolheu quais foram os passos desse processo, você escolheu que é esse desafio que você quer para a sua vida. Então, a partir do momento que você escolheu, eu estou tentando trazer para vocês sobre a minha perspectiva, né? Sobre o meu olhar de profissional da área, quais são as coisas que você precisa pensar, se organizar, se planejar para fazer a prova mais excelente que você puder. Tá? E aí eu deixei uma caixinha de perguntas hoje na minha rede social lá no Instagram, e aí eu recebi uma pergunta, gente. E a pergunta foi assim, aí eu falei, não, eu vou responder, claro que eu vou responder, não tenho tempo ruim não, aqui você pode deixar aí nos comentários, você pode me mandar, você sempre pode perguntar, tá? E eu vou sempre responder, sempre que possível, né? Se eu não souber, eu sempre vou convidar alguém aqui para vir responder pra gente. Mas a pergunta foi, eu posso beber depois da prova? Como é que é essa comemoração? Então eu vou pedir para a Bia colocar aqui de novo a minha prova, a minha fotinho chegando, só para a gente falar de comemoração, tá? Eu posso beber depois da prova? Gente, você pode fazer o que você quiser depois da prova, porque a prova é sua, né? A comemoração é sua. A única coisa que eu vou falar para vocês é que você tem que lembrar o quanto você vai beber, né? Porque se essa não for a sua prova-alvo, você tem mais treino na semana seguinte. Então pensa nisso, porque, claro, o álcool demora muito mais tempo para degradar no fígado, né? Para ele ser absorvido aí e ser eliminado. E ele não traz consequências muito agradáveis, não. Então toma cuidado no seu pós-prova aí. Mas o que a prova, a Maratona do Rio, oferece no pós-prova pra gente? O pós-prova é sensacional. Sempre tem shows gratuitos pra gente curtir e comemorar. Então, dessa vez foi uma mais legal ainda, né? O ano passado já foi bacana, mas esse ano foi muito legal porque a gente dançou com muita gente, com as quais a gente fez amizade ao longo desses 4 dias que eu fiquei lá, né? Desses 3 dias que eu fiquei lá. E aí eu queria deixar o meu abraço aqui pro pessoal da Lifestyle.sport. Eu fiz amizade com o pessoal de Londrina, e a gente se divertiu a valer. É uma outra empresa que também faz essa assessoria, né, de kits e transporte e hospedagem. E o pessoal de Londrina foi super bacana. A gente deu muita risada, a gente dançou horrores. Então eu vou deixar aqui o meu muito obrigado. Não dá para dizer o nome de todo mundo, mas fica aqui o meu carinho para todo mundo. Se eu não me engano, se eu não tô enganada, o nome é Fábio. O Fábio é o pai de todo mundo lá e ele super organiza todos os passeios. Bom, então é isso. Eu trouxe para vocês aí, fiz 9 itens diferentes, falando um pouquinho sobre a prova e como você tem que se organizar para fazer uma Maratona do Rio em 2025 com qualidade, com eficiência e com poucas preocupações, tá bom? Eu acho que quando a gente planeja, quando a gente se organiza, os erros podem acontecer, mas a gente consegue resolvê-los com muito mais leveza e tranquilidade. Esse é o Dicas da Tati desse 7º episódio e eu tô muito feliz por você estar por aqui. A gente se vê no próximo? Obrigado, Bia, minha auxiliar técnica. Tô aqui no estúdio da Prodízimos, agradecendo mais uma vez esse apoio técnico, que sem ele eu não conseguiria fazer um programa com tanta qualidade. Então, vejo vocês no próximo e te espero. Tchau, tchau.